Fala aí, programador. Beleza? Galera, começando mais um vídeo aí do nosso curso, a nossa API de vendas aí com Java, Spring e MongoDB. E hoje vamos fazer a parte de categoria, né? No último vídeo, a gente terminou alguns endpoints aqui da parte de cliente, né? Então agora nós temos o cadastro de cliente, a atualização, a busca tanto por ID quanto pelo parâmetro nome, ou somente a listagem, e também o endpoint de deletar. Futuramente a gente vai voltar para esse cara aqui, tá? Fazer mais alguns endpoints e algumas modificações necessárias, beleza? Bom, mas bora lá, bora focar agora então na parte de categorias. Então eu vou começar aqui com vocês criando a nossa classe de modelo, que vai representar aqui no Java também a nossa coleção no MongoDB, né? Então vamos criar aqui categoria, vamos anotar com @document do MongoDB e vamos chamar a nossa collection de categoria mesmo. E ela vai ser bem mais simples, né, galera? Vai ter ID, nome e descrição. Vamos só confirmar se é isso mesmo. Isso mesmo, ID, nome e descrição aqui na nossa categoria. Então vamos lá. Private String ID, nome e descrição. Beleza, vamos anotar aqui com @id. Vamos criar um construtor privado aqui para nossa classe de categoria e expor um construtor público, né? Categoria string id, nome e string descrição. Maravilha. E vamos expor um construtor público para criar uma categoria, né? Então, public static. Ele completou aqui pra gente, mas o ID a gente não vai passar, porque ele vai ser gerado também da mesma forma que a gente gerou o ID do cliente, né? Usando a UUID. Ponto handleID, ponto toString. Então esse vai ser o nosso ID, que vai ser passado aqui no construtor, vai ser gerado automaticamente pra gente, beleza? E vou colocar os métodos getters para auxiliar a gente. E beleza. Então, classe de categoria bem simples. Creio que é só isso. E agora, vamos criar aqui o nosso repository também para categoria, tá? Então, vamos ver aqui. Interface. Chamar de categoria repository. Vamos estender de Mongo repository. Vamos passar a categoria como classe. E vamos passar o string, que vai ser o identificador do nosso ID. Beleza, temos aqui o nosso repositório criado também, muito simples. E vamos fazer alguns endpoints então, né? Já que essa classe ela é um pouco mais simples, né? Vamos fazer alguns endpoints aqui que serão bem simples também. Então bora lá. Vamos criar uma classe de service aqui. E vamos criar o nosso categoria service. Anotar ela já com @service para ser um bin gerenciado pelo Spring. Vamos já fazer a injeção de dependência aqui do nosso categoria repository. Maravilha. Vamos instanciar para o construtor. E agora vamos criar então dois métodos aqui. Vamos criar os de pesquisa por enquanto. Não, de cadastro, né? Como a gente não tem nenhuma ainda, é bom criar o primeiro de cadastro. Então vamos lá. Vamos vir aqui. Public cliente. Vamos chamar de cliente não, né? Categoria. Public categoria. E vamos chamar de cadastrar. Vamos receber uma categoria. Categoria. E vamos chamar simplesmente aí direto, né, o nosso categoria repository.save categoria, né? Como sempre fiz, né? Ainda não estamos trabalhando aqui com tratamento de exceções, validações de dados, que a gente vai ver um pouco mais para frente, beleza? Então, o endpoint de cadastro, bem simples aqui, só retornando nosso categoria repository.save. Maravilha. Vamos fazer também os endpoints de buscar uma categoria, né? Então, vamos aqui, categoria, vamos chamar de buscar por ID. E é exatamente isso, nosso Copilot aqui completou pra gente. Bem tranquilo, né? Categoria repository.findById.
passando aqui o ID por parâmetro, né? E caso ocorra alguma exceção, ele lança pra gente aqui no or else throw. Maravilha. E vamos também fazer o de listar. Public, vamos retornar uma lista de categoria e vamos chamar de listar. E nesse a gente não vai ter parâmetro nenhum, tá? A gente não vai fazer busca por nome ou por descrição. Vamos apenas retornar todas as nossas categorias do banco. E também é bem simples, né? Só a gente chamar o nosso método findAll aqui no nosso categoria repository, né? Maravilha, então, por hora vamos deixar esses 3 métodos criados e já vamos ir lá para a nossa parte da API, criar os nossos responses e requests e depois adaptá-los no controle. Então, bora lá, vamos criar o primeiro aqui para cadastrar, tá? Então, vou criar aqui um recorde chamado de cadastrar categoria request. Então, para cadastrar, a gente vai precisar simplesmente do nome e da descrição da categoria. Bem simples. Maravilha. Podemos já vir aqui no nosso primeiro, criar o nosso response, né? Vamos criar aqui então nosso cadastrar categoria response. Vai ser um recorde e ele vai retornar para a gente o ID, o nome e a descrição. Maravilha. Temos aqui as duas classes criadas. Podemos vir aqui no nosso controller e criar, na verdade, um controller novo, né? Categoria controller. Maravilha. Vamos anotar com @rest controller do Spring. Anotar request map e vamos chamar no API. A gente chamou o outro no V1 categorias, então vamos chamar de V1 V1 clientes, então vamos chamar V1 categorias. E aqui vamos injetar a dependência do nosso service. Categoria service, beleza, vamos passar para o construtor. E aqui já vamos criar o nosso método de cadastro. Então vamos retornar um public response de cadastrar categoria response, vamos chamar de cadastrar e vamos receber aqui, passando a notação request body, o nosso cadastrar categoria request. Vamos chamar só de request. E aqui vamos fazer o retorno, né? Categoria service.cadastrar e aqui no categoria cadastrar categoria request vamos fazer o toModel, né? Recebendo uma categoria para mandar lá para o nosso service, né? A mesma coisa que a gente fez no cliente. Então vamos vir aqui e fazer exatamente isso. Então, só que aqui a gente vai receber uma categoria e vai chamar de categoria e aqui categoria ponto get nome e categoria ponto get descrição. Maravilha. Então isso aqui a gente vai estar enviando lá para o nosso service. E aqui a gente está passando o request. Tá. Desculpa. A gente vai ter que retornar uma categoria aqui, tá, galera? Vai retornar uma categoria recebendo um categoria, cadastrar categoria request. E vamos chamar de request. Então tava certo que o Copilot fez pra gente, tá? Vai ser o request ponto nome e request ponto descrição. Return new categoria. Ele está reclamando? Tá. Como esse cara é privado, a gente vai retornar um categoria ponto nova. O que aconteceu? Por que não está dando certo? Vamos ver. Tá como off aqui. Nova categoria. Vamos chamar aqui para deixar um pouco mais legível. Vamos voltar aqui e chamar de categoria ponto nova categoria, passando o nome e descrição. Maravilha. Se a gente voltar no nosso controller, agora parou de dar erro. E agora aqui no nosso response, vamos fazer a mesma coisa. Vamos retornar um categoria, cadastrar categoria response a partir de uma categoria. Então, vamos retornar aqui, ó, passando a categoria, e aqui vamos
categoria getID, nome e descrição. Se a gente vir no nosso controller, agora parou de dar erro. Beleza, então fizemos aqui o nosso endpoint de cadastro e vamos fazer agora o nosso endpoint de buscar por ID. Então, vamos vir aqui e aqui a gente não vai precisar de request, então vamos criar somente o response, né? Então vamos lá, buscar categoria por ID response. Vai ser um record string ID nome e descrição. Maravilha. Aqui já vamos fazer a nossa conversão, né? Passando aqui, ó, a categoria, chamando de from model, que foi basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui no cadastro, né? A gente vai precisar também aqui para o nosso endpoint de busca. Então, vamos lá para o nosso controller e vamos criar aqui um get mapping, passando o ID, e vamos retornar aqui um public response de buscar categoria por ID response. Vamos chamar de buscar por ID e vamos receber aqui o path variable string ID. E aqui vamos retornar vamos chamar o nosso service, categoria service.buscar por ID, e vamos retornar o valor aqui a partir do nosso buscar categoria por ID response, fazendo a conversão a partir da categoria. Maravilha! E agora vamos fazer o de listagem. Então, para o de listagem, a gente aqui no cliente fez esse cliente response. Então, vamos fazer aqui um categoria response. Vamos lá. Vai ser igual, mas só para manter essa separação, tá? Vai ser praticamente a mesma coisa. A mesma coisa, na verdade, né? Só vai mudar o nome da classe. E aqui vamos passar o categoria. E aqui já fez pra gente. Beleza, vamos vir no nosso controller e vamos nosso get mapping e aqui vamos retornar uma lista de categoria response e vamos chamar o nosso método de listar. Não vamos receber parâmetro nenhum e vamos chamar o nosso categoria service.listar, como está aqui, e o nosso response entity, né? Chamando aqui, passando, né, dentro dele o nosso retorno de categorias, que é uma lista, fazendo um string, né, e um map, né, e pegando cada categoria e fazendo a nossa conversão aqui para o nosso categoria response e no final transformando para uma lista. Beleza? Bom, então é isso. Temos aqui nossos 3 endpoints já criados, nosso service, tudo prontinho. Vamos testar agora, né? Então vamos lá. Vamos subir nossa aplicação. O meu banco já está no ar aqui. Deixa eu dar uma conferida. Já está no ar. Então vamos lá. Vou subir aqui a nossa aplicação para testar, ver se tudo deu certo. Maravilha, aplicação no ar. E vamos lá para o nosso Postman fazer os testes, né? Então vamos testar aqui primeiro de cadastro. Então, localhost ponto categorias. Deixa eu ver se eu coloquei categorias ou categorias só. Coloquei categorias, tá certo. Beleza, e aqui para cadastro a gente recebe o nome. Então vou colocar aqui bebidas, por exemplo, e descrição. Vou colocar bebidas alcoólicas. Pode ser. E vamos cadastrar, ver se vai dar certo. Vamos mudar aqui para post e vamos mandar. Maravilha! O retorno aqui pra gente que foi cadastrado. 200 ok, o ID, o nome e a descrição. Vamos lá para o nosso banco agora, que ele não foi atualizado ainda, né? Que o Mongo Compass tem aquele probleminha que ele não atualiza aqui só de estar aberto, né? A gente tem que vir dar um refresh, então vamos dar um refresh aqui, ó, na nossa base. Por enquanto a gente só tem o cliente. Se a gente dá um refresh aqui, agora a gente tem a nossa categoria. E se a gente vir aqui na tabela dela, já temos aqui o nosso ID, bebidas e bebidas alcoólicas. Então, deu certo, cadastrou aqui pra gente. Vamos testar agora o endpoint de get, né? Então vamos chamar o nosso get aqui, passando o nosso ID para ver se vai retornar a nossa categoria. Vamos lá, vamos chamar. Maravilha, retornou pra gente. E se a gente chamar o endpoint de listar, também está funcionando, né? Retornou no formato de lista aqui. Beleza, então deu certo nossos 3 endpoints aí funcionando. São um pouquinho mais simples, né? E vamos subir lá já para o nosso GitHub, né? Então vamos colocar aqui adicionado o model
service repository e endpoints e cadastro e busca. Maravilha. Então vamos subir lá. Vamos parar nossa aplicação aqui também. Já vimos que deu certo. Maravilha. Vou subir agora para o nosso GitHub lá. Show de bola. Então já está lá no nosso GitHub, galera. Vocês podem estar atualizando o projeto de vocês aí. Vou deixar novamente na descrição o link para o GitHub. Creio que vocês já devem ter. Mas para quem está chegando agora, para poder pegar aí na descrição o nosso projeto atualizado. Beleza, galera? Bom, era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Vou só atualizar aqui, como a gente sempre faz, os métodos que a gente fez. Então, o de categorias, vamos colocar aqui também em vermelho, né? O get. Vamos mudar aqui, colocar vermelho, e também o post, né? Que a gente acabou fazendo esses três aqui, só pra gente deixar marcado. Beleza, galera? Então, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. No próximo vídeo, a gente vai fazer aí os endpoints que faltaram de categoria, tá? Que é o de atualizar e o de deletar. E, se der tempo, a gente começa aí a parte de vendas, que é a parte mais importante. Beleza, galera? Então, é isso. Muito obrigado por terem assistido. E vejo vocês aí no próximo vídeo, beleza? Valeu, galera. Falou e fui!